Deus amado, igreja, nós lemos a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 e o versículo 8. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e o versículo 8, para a nossa meditação. Glorificamos a Deus. Aleluia. Estamos juntos agradecendo a Deus pela bênção, pela vitória e por tudo o qual Deus tem nos concedido. Jeremias, capítulo 17, versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende a sua raiz para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas as suas pedras ficam verdes, no onde o servidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Não pode ser. Meus queridos, versículo 7, ele nos desperta cada vez mais a curiosidade e valorizar o que a Bíblia tem para cada um de nós. Feliz, como já o pastor Osvaldo, falando a respeito do Salmo número 1, que bem-aventurado o varão, aleluia, que não anda segundo os conselhos ímpios, nem se assenta na roda escarnecedora, mas tem prazer na sua lei, e na sua lei medita e vive noite. O versículo de número 7 que nós lemos, nos adverte sobre uma palavra muito importante, quando traz que bendito é o varão que confia no Senhor e espera no Senhor. Confiar no Senhor, irmãos amados, isso é uma parte fundamental, mas que nos leva justamente, ou isso da nossa esperança, justamente está na confiança. Porque hoje é mau prejuízo em nossa vida, ou do ser humano, porque não tem muita habilidade de esperar. Tudo tem que ser com recompensa. Mas todos nós, na posição de servo, nós temos que ser submissos em todas as circunstâncias da vida, porque nós, aleluia, aprendemos no dia a dia, e quando a palavra está escrita, bem-aventurados que hoje, aleluia, a palavra do Senhor foi prática. Porque isso na experiência que nós adquirimos a respeito da Bíblia, nós temos 31 mil promessas na Bíblia para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é por que tanta promessa e nós vemos tantas vidas raquítimas espiritualmente não se envolvem e vivem uma vida enquadrada lá no índio número 302 da cristã. Aleluia, fraqueza, lugar de poder, fraqueza em lugar de poder. Aleluia, justamente, irmãos amados, o que acontece em prantos lugares de louvores. Então a coisa sempre está ao inverso da situação, porque naturalmente esquecemos de colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem falado para nós. Se nós não atentarmos, irmãos amados, cada dia mais pela palavra do Senhor, então nós precisamos ser enquadrados e reconhecermos a bondade e a misericórdia de Deus, como diz Pedro, capítulo 1, versículo 3, e quando está dizendo, bendito seja Deus, Pai de nosso amado e Salvador Cristo, pela sua grande e infinita misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma vida de esperança. E a esperança, irmãos amados, aleluia, que está guardada para cada um de nós, e Pedro aguardando, justamente, irmãos amados, uma esperança que ela não pode murchar. Está guardada no céu para cada um de nós. Então nós temos que dar uma manutenção nessa esperança, sempre valorizando os conselhos da palavra de Deus, aquilo que nós usamos a dizer, que nada é como nós queremos ou pensamos. Porque nós estamos numa estrada, a estrada da vida.
E quando falamos a respeito da estrada, aleluia, a estrada tem momentos bons e momentos difíceis. Porque tem planície, tem subida e tem descida. Andar na planície é muito bom. E nós, muitas vezes, isso é muito relativo, o ser humano, entendeu? Há muito apegado nas coisas naturais e aparentemente traz para nós conforto e aonde nós procurando sempre distorcer o que a palavra de Deus fala para nós, como diz Pedro, capítulo número 5, versículo 8, diz: não estamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele sabe cuidar de nós. Então, quando falamos a respeito de esperança, naturalmente estou baseado na confiança, que a confiança é para agora. A esperança, ela tem uma proporção, aleluia, de alcançar justamente o que Deus tem proporcionado para cada um de nós. Porque tem pessoas que até usam a expressão, aleluia, talvez contraditório que a palavra de Deus disse, aleluia, que a bênção de Deus ela tarda, mas não para. Ao contrário, a bênção de Deus nunca tarda. Ela sempre vem no momento certo, na hora certa, e é justamente porque tudo está no controle de Deus. O que nós precisamos estarmos sempre atentos à experiência que o salmista trouxe para nós, no Salmo 40, versículo 1, quando está dizendo: olha que maravilha, que espera de Deus, eu sou ouvido por Deus. Quem me diz o salmista? Esperei com paciência o Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me do tremendal de lama, colocou meus pés sobre a rocha, firmou meus passos e colocou um novo hino na minha boca. Aleluia! Muitos louvarão e muitos confiarão e glorificarão a Deus. Então, o que nós precisamos, até falamos muito sobre isso, sobre o caráter do ser humano, que todo ser humano, aleluia, precisa dessa qualidade. É por isso que quando Deus, até falamos sobre isso na escola bíblica dominical, é sobre a forma que nós devemos compreender a Bíblia, procurar sempre manusear a sagrada parte da Bíblia, entendeu? E aquilo que o Espírito Santo tem falado para nós, devemos tratar ou cuidar com zelo, com manutenção, para que essa esperança esteja cada dia mais germinando para nós, irmãos amados, a habilidade espiritual. Então, o que diz o salmista? Dentro dessas colocações, é muito atribulado, mas está tudo bem, né? Então, muito bem. Então, que sempre nós precisamos cultivar a esperança, porque essa esperança não está justamente nos aflige de forma nenhuma, porque, como diz o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 1, versículo 12 de Timóteo, dizendo: olha, por essa causa eu padeço, mas porque eu sei quem tem eu crido. A primeira coisa que nós precisamos é adquirir conhecimento, e através do conhecimento que nós adquirimos, que é justamente a experiência, e a nossa fé vai acrescentando. Por isso que nós devemos sempre, irmãos amados, colocar em prática a palavra de Deus, e como está escrito também, aleluia, que nós lemos no capítulo 3, versículo 3, e essas colocações trazem para mim a pergunta: como está a minha esperança? Está desmotivada ou está viva? Porque para que nós podemos gerar para a viva esperança, então tem uma forma, irmãos, mais diferente, como diz Paulo, escrevendo também no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16 ou 17, por aí, dizendo: não atentamos nós pelas coisas que se vê, mas aquilo que nós se vê, porque aquilo que nós não vemos, essas são temporais, mas aqui não vemos essa eterna que Deus preparou o quê? Para cada um de nós. Então essa esperança, irmãos amados, citando a respeito de uma vida material, mas, irmãos amados, da nossa maior riqueza e a nossa salvação da nossa alma. E é precisamos cultivar essa esperança. E como nós cultivamos essa esperança? É sempre valorizando os conselhos da palavra de Deus. Se Deus falou para mim, ou a palavra de Deus foi falado para nós, e assim devemos proceder, não adianta questionar com o Senhor. Não adianta, porque nós não temos nenhuma habilidade,
nem autoridade, nem condições para questionar com Deus. Aleluia. E Ele é a sabedoria, Ele é o poder, Ele é tudo. Aleluia. Então, adiante da nossa fragilidade ou pequenez, possam fazer uma avaliação com Deus, irmãos amados, que criou o céu e a terra, toda a plenitude que nós contemplamos, somente com a tua palavra. E agora, reavaliando para dentro de nós, que é considerado como vapor, é considerado como uma erva, não mostra em nós nenhuma habilidade que nós possamos se opor adiante da vontade de Deus. E desprezando, irmão amado, completamente esse conselho de Deus, que nós devemos reconhecer a soberania de Deus e o poder e a bondade e a misericórdia de Deus. Essa razão que essa falta de conhecimento ou desprezo do conhecimento traz para a vida do ser humano uma vida completamente angustiada, preocupada, aflito. E não tem outra coisa, irmãos amados, de trazer o que? Aflição de espírito. Uma vida completamente desequilibrada, mas quando nós estamos conforme escreveu o profeta Jeremias, aleluia, vê a situação, porque será como árvore que plantada junto ao ribeiro de água. Nós estamos, irmãos amados, na posição certa, na condição certa, aleluia, onde Deus, irmãos amados, usa cada um para falar do grande amor, através dos louvores, através do testemunho. Sempre que nós devemos falar com Deus, Senhor, fala que o teu servo ouça. Se nós estivermos fazendo a avaliação pela leitura que foi lida, quando o pastor Elias fazia um texto, leu o texto no capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30 de Mateus, quando Jesus fazendo as colocações e Mateus escrevendo, maravilha, irmãos amados. Quando vemos no versículo número 25, eles entendendo quando os discípulos foi designado numa grande missão, eles foram fazer essa missão, aleluia, voltaram para o Senhor, regozijando de alegria, de Senhor Mestre, a obra que deste a fazer, aleluia, foi realizada, que foi em teu nome os enfermeiros curados, aleluia, em teu nome as vidas são libertas, no teu nome o cego volta a ver, no teu nome os mancos andam, em teu nome até os demônios se submetem. E Cristo levantando os olhos ao céu, desgraça de meu Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse as coisas aos sábios entendidos e revelasse aos pequeninos, aleluia. Vê como, irmãos amados, nosso trabalho praticado na obediência, na submissão da palavra de Deus, ela é aceita e Deus se alegra com o nosso trabalho. É por isso que devemos, como diz o salmista, servir o Senhor com alegria. Todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, ou fazendo algo para a obra de Deus, para o crescimento da vida espiritual, devemos agradecer a Deus, aleluia, porque por Ele, e não nós que fez, o Senhor que ouviu o seu pastor. Se nós estamos aqui, então nós temos que agradecer a Deus, aleluia, reconhecer que foi Ele que nos resgatou das trevas do pecado e colocou em nós, irmãos amados, essa maravilhosa luz, onde a palavra está dizendo para nós no tema. Aleluia. Só ouvir, crer e obedecer, e fazendo assim nós somos bem-sucedidos. E outra esperança, irmãos amados, aleluia, que diz Tito, o Tito também, Paulo escrevendo a Tito, deixando para nós, é um texto aqui também muito maravilhoso, dizendo, aleluia, que nós começa uma esperança guardada no céu para nós. Aleluia! Essa esperança guardada no céu, uma esperança incorruptível, incontaminada, guardada para cada um de nós. E nós devemos sempre fazer essa avaliação, meus amados, como Deus é bom para cada um. Como Deus, irmãos amados, tem guardado, protegido, provado o seu amor. Aleluia! Porque nós, quando manuseamos a palavra de Deus, aleluia, cada apóstolo, cada escritor da Bíblia, e faz uma colocação trazendo para nós uma experiência, e nós devemos sempre avaliar. Desde Paulo escreveu no capítulo 12, versículo 12, que maravilha, entendeu? Quando nós estamos baseados a nossos pés, alicerçados nessa palavra, na viva esperança, está dizendo, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação,
e perseverai na oração. Porque alegrai, Senhor, a esperança, porque a primeira coisa que nós temos uma vida dedicada, aleluia, à vontade do Senhor, procurando sempre obedecer o que Deus tem falado para nós, o que põe em prática aquilo que nós aprendemos, porque o importante, irmãos amados, não é só saber. O importante é pôr em prática o que nós temos aprendido. Por isso que Mateus escreveu no capítulo 7, o versículo 24, o versículo 25, do Evangelho segundo escreveu Mateus, está dizendo, aleluia, que aquele que ouve a palavra de Deus e o pratica é semelhante a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia! E uma casa edificada sobre a rocha pode vir um vendaval, pode vir um combater de muitas águas, nada vai acontecer porque está alicerçado na rocha. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não põe em prática é semelhante a uma pessoa que tem uma deficiência mental, não levou a sério a realidade da vida, vai cair na contradição e depois vai clamar e não vai ter resposta porque desprezou os conselhos de Deus. Amou mais a simplicidade do que o conhecimento, e nós, irmãos amados, então essa vida esperança traz para nós essas condições para que nós, irmãos amados, venhamos se afligir com os problemas que muitas vezes se levantam, porque tudo, irmãos amados, como está escrito, nada acontece sem a permissão de Deus. Aleluia! Nada acontece sem a permissão de Deus. E algo está acontecendo na minha vida, em vez de eu reclamar ou procurar, eu procuro fazer um reparo no meu altar. Aleluia! Fazer um reparo, como está a minha procedência, aleluia, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, se eu estou sendo cumpridor dos deveres, irmãos amados, ou estou sendo aqui displicente e deixando para depois, aleluia, aquilo que eu posso fazer. Porque diz o apóstolo, se eu posso fazer o bem, eu faço, como é de pecado. Então, muitas vezes, caindo na contradição, coisa que nós podemos fazer e deixa de fazer. Mas a Bíblia diz que, a Bíblia está escrita no capítulo 12, versículo 6 do livro de Hebreus, entendeu? Que Deus corrige quem ama e açoite qualquer que tenha cometido. E quando passamos pelo processo da correção, em vez de clamar, glorifica a Deus. Muito obrigado, Senhor, aleluia, porque está me revelando as coisas que são ocultas, aleluia, e voltando com o coração arrependido, tá? Aleluia, procurando ser mais sensível à palavra de Deus, ser mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Assim, meus amados, cada dia mais do que nós estamos alimentando esta esperança em nossa vida. Aleluia, mostramos dizer com tudo, irmãos amados, aleluia, ousadia, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, porque o Senhor vem buscar o quê? Os limpos de coração, que está escrito no capítulo 5, versículo 8 de Mateus, né? Bem-aventurado limpo de coração, porque eles verão a Deus. O que a palavra, irmãos amados, né? Na colocação limpo de coração, puro em pensamentos, em palavras e desejo. Então precisamos sempre, irmãos amados, estar velando com muita prudência a respeito da volta de Cristo, porque para não pagar, ser surpreendido. Outro ponto importante, irmãos amados, para que a esperança espera no Senhor e confia no Senhor, aleluia, o Salmo, Isaías capítulo 40, e o versículo 31, diz: os que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, as suas forças renovarão. Aleluia, subirão como a águia nas alturas, correrão e não se cansarão, não se fatigarão, porque o Senhor renova cada dia mais a nossa força, aleluia. Quanto é bom, irmãos amados, nós alimentar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, nunca ser precipitado, aleluia, na nossa atitude, nem por atitude, nem por palavra, mas que seja sempre moderado, esperando com paciência, aleluia, sempre, irmãos amados, atento a ouvir e o tardo para falar. É por isso que o salmista, no Salmo 34, versículo 12, o que ele está dizendo para nós? Qual homem que revelou o dia para ter o bem? Guarda a sua língua do mal. Lábios não falem enganosamente. Aparta-se do mal, faz o bem, procura a paz e o siga. Então, nenhum de nós, irmãos amados, pode falar: olha, eu não estou fazendo nada errado.
se não está fazendo errado, mas também não está fazendo bem, então está perdido o seu tempo. Então tem que parar de fazer o mal, deixar de fazer o mal e fazer o bem. Aí procurar a paz e siga, aleluia. Porque paz, irmãos amados, não tem paz, é fácil. Mas nós temos, irmãos amados, ter paz em todo o tempo da nossa vida, né? Em todo o tempo nós precisamos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pararmos, aleluia, é justamente, irmãos amados, sempre na posição que Deus tem dado. Você viu que o Salmo também, irmãos amados, aqui que espera o Senhor, ele sempre, irmãos amados, ele é renovado, animado. É que o Salmo 27, versículo 14, que disse: espera no Senhor, anima-te, ele fortalecerá o seu coração. Aí eu pergunto, né, para que nós afligimos tanto, né? Tanta palavra boa, tanto conselho bom para nós, porque vivemos uma vida na contramão da felicidade. Aleluia. Por quê? Porque despreza, abandona, não valoriza. É a causa, aleluia, de muito sofrimento. O que diz o Jesus escrevendo, o apóstolo Lucas, no capítulo 12, versículo 47, que o servo que sabe a vontade do Senhor não se apronta a fazer, será açoitado por muita açoite. É a razão que muita vida e sofremos. Vive sofrendo uma vida angustiada, sofrendo contra problema, luta, dificuldade, achando, irmãos amados, aleluia. E o versículo de novo que nós vemos no versículo da leitura de agora, o versículo de número 29, entendeu? Versículo 30. Tomai sobre nós, meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entendeu? Tomai sobre nós o jugo, porque o meu jugo é leve, é suave e o meu fardo é leve. Então Deus não dá, meus amados, nada que nós não temos condições de suportar. Porque a palavra de Deus, Paulo escreveu sobre isso, Deus não deixa tentar sempre que possa suportar. Aleluia, porque o nosso Deus é amoroso, mas também é juízo. Aleluia, ele é bom, mas também é juízo. Aleluia. Vemos outra coisa muito importante em nós, e sempre nós devemos estar conservando, zelando, como Paulo escreveu, aleluia, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. 3 coisas muito importantes: fé, esperança e amor. Tem que andar junto. Fé, esperança e amor. Nós temos, irmãos amados, está enquadrado, aleluia, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nós esperamos. Constante a respeito da vida espiritual, nós temos, irmãos amados, único que nós podemos, porque a Bíblia para nós é feita e prática, para nós crer, ler, crer e obedecer. Então essa fé faz que nós acreditamos naquilo que nós vemos, porque o nosso Deus é fiel e verdadeiro, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aleluia. E ela, irmãos amados, não tem sombra de variedade. Se Deus prometeu, então manche na sua porção. Confia no Senhor, espera no Senhor. Ele vai conceder o que deseja o seu coração, se estiver fazendo segundo a sua vontade. Da mesma forma que está escrito no capítulo 15, versículo 7 do Evangelho, segundo escreveu o pastor. Entendeu? Ora, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, teria tudo o que quiser, você será feito. Mas não é como eu quero, não. É como Ele quer. Aleluia. Por se eu estiver fazendo a sua vontade, obedecendo a sua vontade, o que eu vou impedir Deus de me abençoar? Aleluia. Glória a Deus. Isso, irmãos amados, só que nós precisamos é justamente fazer a colocação e ver que diz o apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 5. Aleluia. Que a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Oh, maravilha, irmãos amados. Essa esperança viva, ela nos conforta,
ela direcionando todo o nosso pensamento, todo o nosso querer, e chegando à conclusão que não é nada como nós queremos ou pensamos, mas como pode ser, porque tudo está no controle do nosso Mestre Salvador Jesus Cristo. Ele pode, aleluia. E agora, irmãos amados, o último versículo, a hora da convida, então, para aquele que perde essa esperança. O que está escrito, irmãos amados, aqui logo pertinho, no capítulo 17, versículo 13 de Jeremias, né? Ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que me deixa serão envergonhados, e os que apartam de mim serão o quê? Aleluia, escrito na terra. Né? Aleluia, será escrito sobre a terra, porque abandonaram o Senhor a fonte de água viva, que nos sacia, que nos alimenta, que nos conduz, que abençoa, que guarda, que nos protege. Então, que nós devemos, irmãos amados, valorizá-los como Senhor Deus. É por isso, irmãos amados, aleluia, que não deve, como Paulo, o próprio Jesus Cristo falando para Deus, não te afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele, dia e noite, aleluia, para fazer tudo conforme nele está escrito. Assim fará prosperar o seu caminho, e prudentemente te conduzirá por onde que for. Nós fomos abençoados, e Ele vai direcionar a nossa vida no caminho da paz, da alegria, da felicidade, da saúde, tudo de bom que nós pensamos, o nosso Deus tem mais para cada um de nós. Amém? Que Deus assim abençoe. Guardamos, irmãos amados, valorizamos o conselho de Deus, e assim, naquele dia, nós vamos guardar lá, como o Paulo escrevendo, capítulo 15, aleluia, de 1 Coríntios, versículo número 57, né? Onde está a tua vitória, volte? Onde está o seu milhões no inferno? Aleluia, e graças a Deus, irmão, que alcançamos a nossa vitória, né? Vamos até a morte, o inferno, aleluia, estamos no lugar onde não tem mais tristeza, nem dor, nem sofrimento, nem fadiga, nem nada, e só haverá alegria. Vamos querer parar, levanta a mão, na glória a Deus. Oh, aleluia, graças a Deus. Amém? Deus abençoe.